Salve galera do NE, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos aqui com um conteúdo de sétimo ano, equações e sistemas de equação. Vamos resolver aqui a metade da prova nesse vídeo. Então acompanha e vamos nessa. A idade de um pai é o triplo da idade do seu filho. Primeira relação algébrica que a gente pode de repente utilizar é a seguinte: a gente pode falar que y é igual a 3x. Y é o triplo de x. Então, y a gente vai considerar como a idade do pai e x a gente vai considerar como a idade do filho. Com essas relações aqui, faz todo sentido que y seja o triplo de x. Sabendo que o pai é 24 anos mais velho que o filho, determina a idade atual de cada um. Então, 24 anos mais velho que o filho. Uma outra relação que a gente pode escrever aqui é a seguinte, que y mais 24 é igual a x. Ou melhor, que x mais 24 x mais 24 é igual a y. Bom, y não é a idade do pai, e a idade do pai não é 24 anos a mais, então faz sentido a gente falar que y é x mais 24. Então, a gente pode acabar substituindo uma equação na outra para poder encontrar a nossa idade. A gente, por exemplo, pode substituir o valor de y nessa segunda equação aqui. Então, eu ficaria com x mais 24 é igual a 3x. Bom, então eu poderia falar que x menos 3x é igual a 24 menos 24, né? Então, menos 2x é igual a menos 24. X está multiplicando, pode passar dividindo. Então, eu ficaria com menos 24 dividido por menos 2. Fazendo o jogo de sinal pela divisão, eu teria um valor de x positivo, porque menos com menos dá mais, e 24 dividido por 2 dá 12. Então, a idade do filho é de 12 anos. Só que a gente sabe que y, que é a idade do pai, é o triplo. Então, a gente vai fazer 3 vezes 12. Sendo assim, y é igual a 36 anos. A diferença de 12 para 36 é igual a 24? Sim. 36 é o triplo de 12? Sim. Então faz todo sentido esses valores aqui que a gente encontrou, tá? Resposta é 12 e 36. Vamos para a questão seguinte, que pede para a gente resolver uma equação do primeiro grau para encontrar o valor da incógnita. Uma equação simples, basta a gente isolar a nossa incógnita e encontrar o valor dela então, né? A raiz dessa equação. Então, a gente pode continuar aqui, ó, 5x. Beleza, 5x. 2x está no segundo membro positivo, então passa para o primeiro membro negativo. 9 já está no segundo membro, que é onde eu quero que os números fiquem. 9. E o menos 12 está no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro, vai ficar mais 12. Então, esse processo aqui, pessoal, é aquele passo da gente colocar as incógnitas
no primeiro membro e o que tem só número no segundo membro. A gente fica então com 5x menos 2x dá 3x. 3x é igual a 9 mais 12, que dá 21. O 3 está multiplicando o x, ele pode passar então dividindo 21. E 21 dividido por 3 dá justamente 7. Então, a raiz dessa equação aqui é 7. Para que essa igualdade seja verdadeira, nosso valor de x tem que ser 7. Beleza. Mais uma questãozinha, terceira questão. A gente tem aí, ó, encontre a solução do sistema. A solução é justamente descobrir os valores de x e y. Esse sistema em especial, ele é muito fácil da gente aplicar o método da adição, porque a gente já encontra o oposto nas equações das incógnitas, né? Por exemplo, na primeira incógnita, na primeira equação, a gente tem mais y. E na segunda, a gente tem menos y. Um é o oposto do outro. Então, eu posso aqui somente somar as equações, eu já vou conseguir anular esse termo. X mais x, eu vou ficar com 2x. Mais y menos y, 0. 45 mais 11, 56. Então, x vai ser igual a 56 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 56 dividido por 2, pessoal, dá 28. 28 é o valor de x. Agora, para encontrar o valor de y, é só a gente voltar em alguma das equações. Eu vou voltar aqui na primeira. Eu vou ficar, então, com 28 mais y. Perceba que eu só estou substituindo o valor de x, né? Que vale 28. Então, 28 mais y é igual a 45. Eu vou ter aqui, então, que y é igual a 45 menos 28. Y é igual a 45 menos 28 dá 17. Então, a solução do meu sistema, abre chaves, é x 28 e y 17. Tranquilo? Bom, pessoal, você que está acompanhando aí as 3 primeiras questões, maravilha, estamos indo bem. Deixa o like, se inscreve no canal e escreve aí também, digita a primeira palavra-chave, tinta. Escreve tinta aí. E vamos seguir. Vamos seguir, que agora a gente está indo para a quarta questão, uma questão bem clássica de sistemas, que envolve animais, patas, cabeças, enfim. Bom, num quintal, né, aqui o correto seria, num quintal há galinhas, 2 patas, e coelhos, 4 patas. Sabendo que no total existem 20 cabeças e 56 patas, determina a quantidade exata de galinhas e de coelhos no quintal. Bom, então, gente, aqui a gente vai ter que fazer um sisteminha básico, né? Então, a gente vai ter que pensar primeiro só nas cabeças. Galinha, coelho, tem apenas uma cabeça, certo? Então, se a gente atribuir a x e a y a quantidade de animais, vamos colocar aqui, quantidade, nesse caso o x ele pode ser coelho, e y pode ser a quantidade de galinha,
que é o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir quantos coelhos e quantas galinhas tem. Então faz muito sentido a gente estar atribuindo a quantidade de coelho e galinha às nossas variáveis. Quantidade de galinha, tá? Perfeito. Daí, pessoal, como ele só tem uma única cabeça, é óbvio, então a quantidade de cabeça é igual à quantidade de animais. Então, se está falando que existem 20 cabeças, a gente vai dizer que x mais y é igual a 20. Agora, em relação às patas. Bom, pessoal, em relação às patas, a gente tem que analisar o seguinte: galinhas têm 2 patas e coelhos têm 4 patas. Então, como a gente atribuiu x à quantidade de coelho, a gente tem que colocar aqui 4x mais 2y, ou seja, a quantidade de patas está multiplicando a quantidade de animais, né? X, coelho, 4 patas. Y, galinha, 2 patas. A gente sabe que a soma total de patas é igual a 56. Bom, agora a gente precisa resolver esse sistema. A gente vai resolver esse sistema pelo método da adição. Eu vou multiplicar essa equação aqui de cima por menos 2. Por quê? Porque eu quero que apareça o oposto de 2y. O oposto de 2y é menos 2y. E menos 2y vai aparecer na primeira equação se eu multiplicar por menos 2. Então, puxando aqui, eu vou ter justamente menos 2x menos 2y igual a menos 40. Só multipliquei toda a equação por menos 2. A de baixo eu vou repetir. 4x mais 2y igual a 56. Para concluir o método da adição, eu vou somar uma equação com a outra e eu vou obter aqui, por exemplo, menos 2x mais 4x dá 2x e menos 2y mais 2y a gente anula. Menos 40 mais 56 dá 16. Como o 2 está multiplicando o x, ele pode passar dividindo. Então, eu fico com 16 dividido por 2, que é igual a 8. 8 o quê? X é a nossa quantidade de coelhos. Então, a gente vai colocar aqui coelhos. Muito bem. Agora, para descobrir o valor de y, muito fácil. Gente, nós temos 20 cabeças. 8 cabeças são de coelhos, conforme a gente pode analisar aqui na primeira equação. O restante vai ser de galinhas. Então, para dar 20, y tem que ser igual a 12. Mas, só para demonstrar que é possível encontrar isso através da equação, onde tem x eu vou substituir por 8. Então, eu vou ficar com 8 mais y é igual a 20. Então, y é igual a 20 menos 8. Portanto, y é igual a 12. 12 galinhas. Bom, pessoal, então, solução do sistema, a gente poderia escrever assim: 8 coelhos e 12 galinhas. Tranquilo? Vamos seguindo. Agora a gente vai para a questão 5. Uma questão um pouco longa em relação à leitura. É uma questão que parece muito com questões de Enem, né? Texto longo.
mas que não é difícil e a gente vai perceber isso nessa resolução. O consumo de energia elétrica no Brasil nunca foi tão alto. Na quinta-feira passada, atingiu seu recorde histórico. O valor é muito superior ao registrado em anos anteriores. O gráfico abaixo indica o pico de consumo de energia em megawatts na primeira quinta-feira de fevereiro dos anos de 2002 a 2010. Então a gente tem aí esse gráfico. Na vertical a gente tem pico de consumo e na horizontal a gente tem o ano. Analisando-se o gráfico acima e supondo-se que em 2021, na primeira quinta-feira do mês de fevereiro, haverá um crescimento do pico de consumo de energia proporcional ao crescimento ocorrido na primeira quinta-feira do mês de fevereiro do ano de 2009 ao ano de 2010. É correto afirmar que x é um número compreendido entre. Bom, vamos analisar então as informações, porque ele falou que esse aumento que a gente está buscando agora, ele vai ser proporcional ao aumento que ocorreu entre 2009 e 2010, que é justamente esses pontos aqui, ó. Então, esse aumento, ele foi um aumento que a gente pode calcular. A gente pode fazer aqui, ó, 70.654 menos a quantidade anterior, né? 61.715. Bom, se a gente efetuar essa subtração, a gente consegue determinar quanto que aumentou. Daí a gente vai ter aqui então, 4 menos 5 não dá, eu vou ficar aqui com 4 e aqui com 14, 14 menos 5 dá 9, 4 menos 1 dá 3, 6 menos 7 não dá, eu posso tirar aqui então de 70, fico com 69, aqui eu vou ter agora 16, 16 menos 7 dá 9, 9 menos 1 dá 8, e 6 menos 6 dá 0. Então, foi um crescimento aí, pessoal, de 8.939. E o consumo agora de 2010 para 2021, ele tem que seguir essa proporção. Então, a gente pode propor aqui para a resolução o seguinte: vamos somar 70.654, foi esse o valor que a gente acabou de encontrar. Professor, mas é um valor proporcional. Sim, é um valor proporcional, só que eu queria que vocês imaginassem que é uma proporção que vai ser maior, né? Ou seja, houve esse aumento de 8.939 e o próximo aumento vai ser um pouco maior em relação ao ano anterior. Vamos ver o valor que a gente encontra para ver se a gente consegue alguma resposta razoável. Então, aqui a gente tem 8.939 e fazendo a subtração a gente vai ter então, a adição, perdão. 4 mais 5 dá 13, sobe 1. 1 mais 5 dá 6, com 3 dá 9. 9 mais 6 dá 15, sobe 1. 1 mais 8 dá 9. E 7 mais nada dá 7. Então, é 79.593. Vamos olhar as alternativas? Bom, esse valor está compreendido aí, pessoal, na letra D. 79.000 e 80.000. Esse aumento ele seria um pouquinho maior, porque ele é proporcional, só que a gente continuaria com essa alternativa, porque não há um limite maior do que esse. Bom, ótimo. Galerinha, deixa mais uma palavra-chave aí nos comentários para você que está assistindo inteiro o vídeo. Pode deixar aí sistemas, tá? Sistemas. Agora a gente vai resolver a última questão dessa primeira etapa.
que é mais uma questão clássica de sistemas. Numa partida de basquetebol, uma equipe entre cestas de 3 e 2 pontos fez 50 cestas, totalizando 120 pontos. O número de cestas de 3 pontos foi de... Bom, galera, vamos chamar aqui então a quantidade total de cestas de x mais y. Então a gente tem aqui, ó, x mais y é igual a 50. Mas espera aí, eu vou atribuir a x cestas de 2 pontos e a y eu vou atribuir cestas de 3 pontos. Então, em relação ao arremesso, as cestas de 2 pontos mais as cestas de 3 pontos foram 50. Agora, em relação à pontuação. Bom, como x vale 2, é aquele arremesso mais curto, a gente vai colocar aqui 2 vezes x. Y é aquele arremesso mais longo, a gente vai ter mais 3 vezes y. Isso tudo aqui tem que ser igual à quantidade total de pontos, 120. Bom, como eu já resolvi os outros dois sistemas pelo método da adição, eu vou fazer esse aqui pelo método da substituição. Primeiro eu vou isolar uma variável em alguma das equações. Eu vou preferir isolar aqui nessa primeira. E eu vou isolar o valor de x. Isolando o valor de x, eu vou ficar então com x é igual a 50 menos y. E então eu substituo na nossa segunda equação. Então eu vou ficar com 2 vezes x vale quanto? 50 menos y mais 3y igual a 120. Bom, 2 vezes 50 dá 100. 2 vezes menos y dá menos 2y. Toda vez que tem parênteses, a gente tem que fazer essa multiplicação distributiva. Mais 3y igual a 120. Bom, galera, então aqui a gente vai agora separar as incógnitas dos números. Do lado direito, ou no primeiro membro, eu vou ficar com menos 2y mais 3y. E no segundo membro, eu vou ficar com 120 menos 100. O 100 trocou de lado, estava positivo, ficou negativo. Sendo assim, eu vou ter, então, menos 2y mais 3y dá justamente y. E 120 menos 100 dá 20. Muito bem. Então, cestas de 3 pontos, que é justamente o nosso valor de y, foram 20. Belezinha? Tranquilo, então, pessoal. Encerrando aqui a primeira etapa da nossa realização da avaliação. Deixem um like aí, se inscreve, que a segunda parte vai sair já já. Um abraço. Fui!